Aí o Felipe vem e pergunta assim: você existe mesmo ou não passa de um fake? Estás achando que isso aqui parece ser um fake? Não. Tá aqui, ó. Não tem fake nenhum. Aí vem a outra e fala: Marilene, gostei do fake, não tinha pensado nisso, mas acho que você tá certo. Aí a Marilene, aí o outro rapaz fala, Felipe fala de novo: só pode, o cara tem vários sites empenhados em refutar de forma ridícula uma teoria que ele mesmo ajudou a disseminar e agora fica se contradizendo com arrogância em seus blogs e desinformação. O cara se diz professor, só se for de teatro. Aí a Marilene comenta: sempre pergunto para ele para quem ele trabalha como desinformante. Ele não gosta não. Então é o seguinte, Felipe, de fato, eu tenho alguns sites na internet, alguns grupos no Facebook, mas nenhum deles foi feito para refutar a teoria dos chemtrails. Eles são sites que foram criados para defender a teoria dos chemtrails, porque foi isso que eu fiz durante 3 anos da minha vida. Eu defendi a teoria da existência de uma geoengenharia global. Então, com o tempo, eu fui criando grupos na internet, blogs, sites, grupos no Facebook, páginas e comunidades do Facebook e no YouTube, etc. e tal, para defender a ideia de divulgar e mostrar para as pessoas que existe uma pulverização global, né, de uma geoengenharia, um gerenciamento de radiação solar através da dispersão de aerosóis na alta atmosfera, né, um projeto secreto de pulverização global, né? Foi isso que eu fiz. Então, meu primeiro site que eu montei, o primeiro blog que eu montei, isso aí em 2011 ainda, 2011 para 2012, foi o trilhaquimica.blogspot.com. Vocês podem olhar aí. É um dos sites mais completos sobre a geoengenharia no Brasil, no mundo e no Brasil, sendo que a parte do site que fala sobre os acontecimentos no Brasil fui eu mesmo que desenvolvi, porque em 2011 eu comecei a fotografar as trilhas e registrar metodicamente a ação dos aviões no céu de Santa Catarina. E com esse material eu montei um blog que continha uma das informações mais precisas acerca da atuação em Santa Catarina no Brasil. Né? Posteriormente desenvolvi também páginas no Facebook, etc. e tal, né? Assim, uma quantidade vasta de redes sociais e de materiais do que havia de mais de ponta sobre a geoengenharia, né? Eu trabalhava esses assuntos nestes sites e blogs. E depois do trilhaquimica.blogspot.com eu criei também o chemtrailbrasil.com, chemtrailbrasil.blogspot.com, veio a ser um grande blog também sobre geoengenharia, né? E grupos na internet, né, no Facebook, como o Chemtrail Ameaça Real no Brasil, esse é o nome do grupo, porque para mim era uma ameaça real, né, como para você é. Aliança América Latina, um dos maiores grupos que une vários outros grupos da América Latina sobre a geoengenharia. Chemtrail União Centro-Sul, um grupo no Facebook só para trabalhar os estados do Centro-Sul brasileiro, que são os que mais alegam verem trilhas nos céus, né? Então, assim, uma série de materiais, uma série de canais, blogs e grupos, todos sobre a geoengenharia e para trazer às pessoas essa teoria, né? Levantar essa teoria, colocar essa teoria em pauta. Claro que eu acreditava de fato que era verdade. Então, é por isso que existe essa confusão. Então, as pessoas olham, vão num site, por exemplo, chemtrailbrasil.com.blogspot.com, que é o blog Chemtrail Brasil. A pessoa vai entrar lá achando que vai ver um site defendendo a existência dos chemtrails, né? Ou, por exemplo, o grupo do Facebook Chemtrail Ameaça Real no Brasil. A pessoa entra no grupo e acha que vai estar defendendo a existência de chemtrails. E aí começa a receber materiais que desmentem a teoria dos chemtrails. A pessoa pensa, nossa, o cara é um desinformante. Ele tem uma página que alega ser uma página de ativismo sobre a geoengenharia, né? E na verdade, uma página que desacredita a teoria dos chemtrails. Então, só pode ser um desinformante. Mas não é. No caso da página Chemtrail Ameaça Real no Brasil, né, que é a minha página e o meu grupo no Facebook, eu não posso mudar o nome do grupo. Eu teria mudado. Era o que eu mais queria mudar, colocar outro nome,
Tanto que hoje em dia o nome no cartaz eu coloquei Dissidência Chemtrails, né? Nós fazemos parte hoje em dia da dissidência, aqueles que saíram do grupo e, né, por discordância de opiniões. Então, mas o nome de fato eu não posso mudar. Eu até botei no cartaz Dissidência Chemtrails, mas o nome continua Chemtrail Ameaça Real no Brasil. E o meu blog continua sendo chemtrailbrasil.blogspot.com. Eu não tenho como alterar mais esses nomes. Mas eu utilizo esses veículos hoje em dia para mostrar a verdade. Inclusive as pessoas novas que vão começando a saber da história dos chemtrails acabam caindo nos meus blogs e grupos e vêm saber da verdade. A verdade é que não existe nada disso. E eu não vou deixar de falar a verdade só porque existe um grupo de crentes como eu era, né, que defende essa teoria com unhas e dentes. Eu vou defender a realidade dos fatos, é isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui na seguida. Então, você diz o seguinte, Felipe, de o cara se diz professor, né, só se for de teatro. Não sou professor de teatro, na verdade sou professor de filosofia, e o que não tem absolutamente nada a ver com chemtrails. Filosofia não tem absolutamente nada a ver com geoengenharia ou com meteorologia física, ou com formações atmosféricas, não tem nada a ver, é uma outra área, filosofia. Mas não tem nada a ver o fato de eu ser professor com o fato de estudar chemtrails, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas de fato eu não sou professor de teatro, sou professor de filosofia na rede pública estadual. Isso já responde à pergunta da Marilene T. Felipe, né? Que sempre me pergunta para quem eu trabalho como desinformante. Então, eu vou te mostrar, Marilene, eu trabalho para o estado de Santa Catarina. Aqui está aqui o meu contra-cheque, tá? Eu sou professor na rede estadual e como um professor na rede estadual ganho uma mixaria de dinheiro, o que me dá condições de sustentar esse QG da CIA que vocês estão vendo aqui, né? Aqui tem a CIA, aqui passam os reptilianos, os Illuminati, tá todo mundo aqui, né? Porque depois que eu adotei uma nova postura em relação ao tema chemtrails, né? As pessoas me agridem todos os dias, me chamando de desinformante, agente da CIA, lunático, reptiliano, Illuminati, falsificador de informações, um desinformante, no geral, desinformante e agente da CIA, ou alguém que passou para o lado deles. É muito engraçado a forma de pensar das pessoas que creem na teoria dos chemtrails, né? Qualquer pessoa que não crê mais, ou qualquer pessoa que não crê na teoria dos chemtrails, da geoengenharia, passa a ser alguém que está do outro lado, né? Ou alguém da massa, da grande massa da população que não sabe da teoria dos chemtrails, ou alguém que passou para o lado deles. Eu não sei o que quer dizer passar para o lado deles. Deles quem? Né, dos Illuminati, dos agentes da CIA, dos desinformantes, dos agentes da geoengenharia. Eu vou passar para o lado de quem? Eu não sei. Eu passei para o lado dos fatos. E é isso que eu vou começar a mostrar para vocês agora, aqui um pouquinho de fatos. Em 2012, mais precisamente, maio de 2012, eu registrei aqui na capital de Santa Catarina uma série de rastros paralelos. Tá? Vocês estão vendo as imagens aqui. Uma série de rastros paralelos, informação no céu. Eu filmei e fotografei. Essa filmagem foi colocada no YouTube e se tornou uma das filmagens mais assistidas desde então sobre chemtrails, né? O negócio viralizou de tal forma que eu recebi na época, quando eu postei esse vídeo, né? Eu recebi na época uma enxurrada de pessoas pedindo informação sobre o que é aquelas trilhas e que são aquelas trilhas. Como eu já estava estudando sobre chemtrails, eu resolvi montar o site que eu já havia falado para vocês, o trilhaquimica.blogspot.com. Esse foi o motivo que me levou a criar esse blog, por causa da enxurrada de pessoas que queriam mais informações. Então eu resolvi otimizar as informações no blog. Mas isso tudo começou quando eu passei a observar essas trilhas em 2012, no maio de 2012, no início do inverno aqui em Santa Catarina. Essas trilhas começaram a se tornar frequentes, né? Trilhas persistentes que inchavam e se espalhavam com o vento, formando nuvens artificiais, né, leitosas, né, ao estilo nuvens cirrus. E eu observei esse fenômeno acontecendo aqui, registrei e passei então a registrar a ação desses aviões no céu durante muitos anos, né? Então foi 2002, 2013 e 2014.
Foram 3 anos de registros, então são mais de 15 mil fotos e mais de 300 filmagens dos aviões soltando as trilhas permanentes, né, os ditos chemtrails, nos céus de Santa Catarina. Foram muitos anos trabalhando com esses registros periódicos, até que eu comecei a aprimorar os registros, né, com alguns colegas que eu fui fazendo, vários amigos que também lutavam pela divulgação da geoengenharia, né, e ativistas tais como eu comecei a juntar informações com eles e nós todos filmando e registrando esses aviões nos céus. Principalmente um colega de São Paulo que tem equipamentos profissionais de filmagem e fotografia. E assim como eu fazia, ele fazia o mesmo. Nós registrávamos esses aviões no céu. Mas esse colega ele teve um insight maior. Não só ele, mas um colega meu também, o Alexandre aqui de Florianópolis, que teve um insight de rastrear esses aviões no Flight Radar, porque alguns americanos já estavam começando a fazer isso. Nós temos o Flight Radar, é uma ferramenta capaz de rastrear os aviões no céu, então começaram a fazer o registro. Então o Alexandre, por exemplo, que é um camarada meu, ele fez isso, ele tirava as fotos e filmava os aviões soltando as trilhas e ao mesmo tempo rastreava eles pelo Flight Radar. E a conclusão que o Alexandre chegou foi a seguinte: os aviões são comerciais. E aí ele tomou um susto e veio me mostrar isso na época. Isso aí foi em 2013. Ele veio me mostrar e falou: olha só, Oberon, eu tenho filmado os aviões e fotografado e rastreado no Flight Radar, e os aviões são aviões normais, aviões ordinários. Por exemplo, esse avião que passou aqui soltando essa trilha permanente, essa trilha espessa que se tornou uma nuvem química depois, uma nuvem artificial, esse avião que passou aqui, eu rastrei ele no Flight Radar em um avião da TAM que estava saindo do Rio Grande do Sul indo para São Paulo e passou em cima de Florianópolis. Está aqui ele indo no mapa, ó. Aí eu olhei aquilo e falei: ué, aviões comerciais gerando trilhas de condensação permanente, gerando chemtrails. Eu falei: não, isso está errado. Eu simplesmente na época ignorei o que o Alexandre falou, porque hoje em dia eu entendo por que eu ignorei ele. Eu ignorei ele porque era uma defesa do meu cérebro querendo não acreditar nos fatos. Eu queria de fato crer que havia um projeto de geoengenharia. Aquilo ali para mim era um fato verídico e qualquer informação que contrariasse aquilo, eu preferia nem saber, que era para não me ver contrariado com uma coisa que eu cria ser verdade, assim como muitos criam. Então eu apaguei isso e falei: não, deve ser besteira do Alexandre. Deixei passar. Só que em 2014 eu passei a fazer esses registros também, junto com o Gil, camarada lá de São Paulo, que fez o mesmo registro. O Alexandre, o Gilberto e eu fizemos os três a mesma coisa. Fotografamos, filmamos e rastreamos no Flight Radar as aeronaves passando em cima de nossas cidades, gerando as trilhas de condensação permanente, os ditos chemtrails. Eu nem consigo mais falar chemtrail, hoje em dia eu falo só trilha de condensação permanente, porque para mim falar chemtrail é uma negação da verdade, então eu prefiro falar trilhas de condensação permanente. E nós fizemos isso. Eu fotografei, tá aqui a foto, vocês estão vendo aqui. Essa trilha que vocês estão vendo aqui a foto de uma trilha de condensação permanente, uma trilha de um chemtrail, né, vastamente larga, né, solta por um avião, que inchou e que foi dispersa pelo vento e formou o que vocês estão vendo aí, uma nuvem artificial, né. Tá aí o processo, tá aí a foto, vocês estão vendo, essa foto foi registrada certamente por volta de 2013 a 2014, foram centenas os registros, né, eu vou mostrar só alguns para vocês. Esse registro que vocês estão vendo deste aparente chemtrail, né, não é um chemtrail, trata-se de um avião da Gol. Nós temos vários casos, tá? Aqui vocês podem olhar a coletânea de registros, né? Todos esses aviões que vocês estão vendo são aviões rastreados no Flight Radar, ou seja, existem todas as informações de onde eles estavam vindo, para onde eles estavam indo, as informações precisas da rota e da a condição de ordinária desses aviões. São aviões comuns, são aviões de empresas nacionais, como a Gol, como a TAM, e estavam soltando sim rastros de condensação permanente, chemtrails. Aviões da TAM, da Gol, aviões brasileiros fazendo viagens interestaduais e soltando trilhas espessas, as ditas chemtrails. Aí que foi o choque. Aí um belo dia eu parei, isso foi no final de 2014, eu parei e comecei a analisar os dados, diante dos dados. E comecei a pensar o seguinte: como é que pode?
aviões comerciais soltando trilhas de condensação permanente. Quer dizer, soltando chemtrails. Como que podem aviões comerciais estarem soltando chemtrails? Eu tenho as fotos, eu vi com os meus próprios olhos, eu fotografei, eu filmei, eu rastreei. Aviões comerciais nacionais, ordinários, fazendo viagens interestaduais e gerando chemtrails. Como era possível isso? Contactei o Gilberto em São Paulo e falei, Gilberto, vamos sentar e conversar direito. Você é o defensor da teoria dos chemtrails, eu sou também. Mas os dados que eu tenho em mãos revelam outra coisa. Os fatos não estão de acordo com a teoria. Mas nós cremos que a teoria é verdadeira, então os fatos só podem estar errados. Os fatos empíricos, ou seja, as fotos e o rastreio pelo radar, só podem estar errados, porque a teoria tem que estar certa. E o Gilberto falou, não, realmente, os chemtrails existem e os dados estão errados. A gente tem que encontrar uma explicação para essa discordância entre os fatos observados e a teoria. Mas o Gilberto chegou às mesmas conclusões. Ele fez os mesmos procedimentos que eu fiz. Ele fotografou, filmou e rastreou as aeronaves, só que lá em São Paulo dessa vez, né? E chegou aos mesmos resultados. Os aviões eram comerciais, o Gilberto mandou os materiais para mim. Se eu encontrar esses materiais, eu estou passando para vocês aqui agora alguns dos materiais enviados pelo Gilberto, mostrando também, ele chegou à mesma conclusão. Os aviões são comerciais, são nacionais, fazendo translados ordinários entre estados e carregando passageiros. Inclusive, a gente olhou alguns desses aviões rastreados, porque aí é o seguinte, né? Claro, a gente precisa de uma explicação para isso. Bom, se os aviões comerciais nacionais estão gerando as chemtrails, então não são aviões clandestinos. Mas se a teoria está certa, então os próprios aviões comerciais é que devem estar, de alguma forma, carregando esses produtos químicos. Então, as próprias companhias aéreas ordinárias, como TAM, Gol, Azul, né, as companhias aéreas é que estão envolvidas. Porque a gente foi obrigado a mudar um pouco a teoria, né? A teoria inicial é de que eram aviões clandestinos desse projeto de geoengenharia, né, aviões clandestinos da Evergreen, ou sabe-se lá de onde, aviões militares, aviões clandestinos que adentrariam no espaço, no espaço aéreo brasileiro, fazendo essas pulverizações em todo o território nacional e depois voltando para os seus países de origem, para suas regiões de origem. A ideia de que haviam algumas bases latino-americanas, e esses aviões sairiam dessas bases para fazer a pulverização nos países latino-americanos. O fato é que a teoria dizia que eram aviões clandestinos militares, aviões com aparatos internos, né, uma série de aparatos. Aí vem aquelas fotos até dos aparatos internos, que isso daí é totalmente fracassado, essa ideia. Depois a gente pode falar sobre o assunto. Mas aviões clandestinos com aparatos internos de pulverização que adentram o território clandestinamente o território dos países para fazer a pulverização dos químicos, né? Só que a gente teve que mudar a teoria. Por quê? Porque a gente observou aviões comerciais gerando trilhas de chemtrails, gerando as chemtrails. Como que pode? Não são aviões clandestinos, são aviões comerciais nacionais. Nem internacionais são, mas são nacionais. Então ferrou, temos que mudar a teoria. Então a gente começou a pensar, talvez sejam as próprias companhias aéreas que estão, de alguma forma, fazendo parte desse grande complô conspiratório global, né, por um projeto de geoengenharia e de pulverização de aerosóis. As próprias companhias como a Gol e como a TAM devem estar envolvidas, porque eu vi um avião, eu registrei esse avião em radar, em fotografia, em câmera, foi registrado no avião da TAM e no avião da Gol gerando trilhas permanentes, chemtrails, e esses chemtrails se tornando em espessas nuvens leitosas, nuvens que se esparramavam pelo céu e foram originadas por aviões da TAM e da Gol. Então, de alguma forma, as empresas estão por detrás disso. Então a gente pensou o quê? Talvez esse avião da TAM ou da Gol que a gente tenha visto soltando o chemtrail, ele não tenha passageiros dentro. Seja só uma carcaça da Gol ou da TAM por de fora, e por dentro é um avião carregado com aquelas bombas, né, com aquelas estruturas para pulverização. Então existem os aviões da TAM e da Gol que levam passageiros, e de outros hangares, de regiões mais sutis do aeroporto, saem esses aviões da TAM e da Gol, né, mascarados por fora de TAM e de Gol, mas por dentro aviões carregando bombonas e tal. Então a gente falou o seguinte, para a gente provar essa teoria, a gente vai ter que
Fora fotografar, filmar e rastrear esses aviões, nós vamos ter que ver o ticket de viagem, né? Ou seja, uma pessoa comum, por exemplo, que vai fazer uma viagem e vai comprar uma passagem, né? Então a gente tinha que fazer o quê? Observou o avião passando no céu soltando a trilha, corre para o Flight Radar, rastreia no Flight Radar, corre para os sites das companhias aéreas, né? E vai em busca da passagem, do número desse avião, da passagem aérea, para a gente ter noção de que aquele avião que está passando no céu e que está sendo rastreado no Flight Radar é um avião que tem já no site da companhia aérea, da Gol, da TAM, a sua listagem com as suas passagens aéreas vendidas. E aí a gente conseguiria saber se é um avião comercial com passageiros ou se é um avião com uma carcaça da Gol e da TAM, uma carcaça de avião comercial, mas por dentro ele não haveria passageiros ali. Ele carregaria as bombonas e tal, o equipamento para pulverização. Então a gente fez isso, um momento propício, fotografamos, rastreamos e corremos atrás do site para ver se aquele número de avião, o JJ-32, por exemplo, o número dos aviões que aparece no Flight Radar, corresponde com um avião que tem no site a lista de bilhetes vendidos, né, de passagens aéreas. E a gente fez isso e, de fato, chegamos à conclusão de que alguns dos aviões que nós estávamos rastreando, de fato, eram aviões com passageiros dentro. Eram aviões que tinham rota determinada, saindo do aeroporto de Poa, no Porto Alegre, indo para São Paulo, rota determinada, oragem, local de saída, local de chegada, passagens, número de registro, todas as informações possíveis para você ter o avião nas suas mãos. Né? No Flight Radar a gente tem a marca, o número do chassi, da onde está indo, para onde está, todas as informações de voo a gente tem no Flight Radar, somadas às informações no site das companhias aéreas, onde qualquer pessoa que vai comprar uma passagem tem acesso. Então nós temos no final a compilação de dados perfeita sobre determinada aeronave. É uma aeronave que saiu de tal lugar, com tais números de passageiros, com tais números de passagens vendidas, rumo a um outro estado brasileiro, e no meio desse processo esse avião passou e soltou um chemtrail. Porra, aí ferrou. Aí eu voltei pro Gilberto e falei: Gil, como é que a gente vai fazer agora se o avião que a gente fotografou, rastreou e pegou os números de passagens está soltando um chemtrail? Não tem bombonas ali dentro desse avião, não tem equipamentos sofisticados, ele não é um avião clandestino, ok, a gente já sabia disso. Mas ele, fora isso, ele não é uma carcaça da Gol com produtos de pulverização por dentro. Não. É um avião com passageiros. Aí a gente falou, nossa, e agora? Então, bom, talvez então os produtos de geoengenharia, né, as bombas e os equipamentos de pulverização estejam escondidos em um compartimento secreto por debaixo dos passageiros. No compartimento de carga, junto com as malas. Talvez lá haja algum objeto secreto que faz a pulverização, né? Enquanto os passageiros voam tranquilamente por cima. Talvez fosse isso. Mas aí a gente já começa a ver que a gente está extrapolando. A gente começou a chegar num ponto, eu e o meu comparsa, a gente começou a chegar a um ponto que a gente falou, nossa, a gente está começando já a pirar esse negócio. Talvez haja uma outra explicação, porque por compartimento secreto, aviões da Gol e da TAM, aviões nacionais, a gente sentiu que estava exagerando. Então, a gente partiu para uma nova teoria, que foi a teoria que a gente ficou durante alguns meses em cima dela e achávamos que ela era muito interessante, até acabar sendo refutada também. Mas a teoria foi a seguinte, eu e o Gilberto tivemos a seguinte ideia, talvez os aviões comerciais que a gente vê soltando as trilhas de chemtrails, né, as trilhas que se tornam nuvens e tal, talvez esses aviões eles não estejam de fato soltando as trilhas. Talvez aviões clandestinos, esses de fato clandestinos, passam pela região pulverizando o produto invisível que eu digo é transparente, né? Porque essa teoria já estava sendo até meio trabalhada em outros ambientes, a gente estava começando a ter contato com essa teoria. A ideia de que talvez hajam aviões que passam pela região antes do avião comercial,
soltando o produto químico. Só que esse produto químico ele é transparente. A pessoa não vê ele soltando. As pessoas não chegam nem a ver o avião clandestino pulverizando o céu, porque ele não vai soltar rastro visível. A pulverização do produto químico ela é transparente. Essa é uma teoria, né? Mas isso já estava circulando na internet, essa ideia. Esses aviões passam e fazem a pulverização da região com produtos transparentes. As pessoas nem notam porque são aviões viajando em 11 mil pés de altura, né? 11 mil metros de altura, e você não vê esses aviões. Você só veria se ele soltasse aquela trilha extensa. Aí você conseguiria ver o avião por causa da trilha. Mas quando o avião não passa soltando trilha, é muito alto, a gente não vê ele. Então passam esses aviões discretamente, clandestinos de fato, com aparatos de pulverização, mas pulverizam elementos transparentes, você não vê nada. Quando os aviões comerciais, na sua rota habitual, atravessam por essa região contaminada por esse produto, a turbina dos aviões comerciais ordinários faz se tornar visível o produto que antes era transparente. É como se, né, numa região contaminada por esse produto está lá boiando, esse produto transparente, quando o aviãozinho comercial atravessa por aquela região, ele torna visível através da trilha. A trilha, na verdade, a trilha que a gente chama de chemtrail, seria um indicativo, um termômetro, um indicativo de que aquela região está contaminada por agentes químicos previamente passados por aviões clandestinos de fato. Então a gente tirou os nossos olhos dos aviões que soltam trilhas para ver o fenômeno que precede. O fenômeno, na real, acontece antes da passagem dos comerciais. Os comerciais só deixam evidente uma coisa que já foi feita anteriormente. Era uma teoria muito interessante, por quê? Porque o próprio Gilberto estava fazendo umas observações interessantes no Flight Radar a respeito da Embraer. Né? A Embraer, que é uma empresa que trabalha com a confecção de aeronaves, né? Existem uma centena de aviões da Embraer viajando pelo Brasil todo, aviões que estão sendo fabricados pela Embraer e levados a outros estados, a outros países para serem vendidos. Né? Uma empresa que fabrica aviões, né? Embraer. É uma grande empresa brasileira que fabrica aviões. E o Gilberto estava dando uma bela investigada, né, através do Flight Radar, né, observando, né, durante algumas horas e durante alguns dias o trajeto que esses aviões da Embraer faziam pelo céu. E ele começou a notar coisas estranhas, né? Aviões da Embraer que tinham rotas muito, muito estranhas, né? Rotas circulares, tal como a gente vê, né? Os chemtrails circulares que a gente vê por aí. E a gente via os aviões da Embraer voando de uma forma muito estranha. Então, a teoria que a gente começou a montar era a seguinte, porque, é claro, era muito estranho acreditar que esses aviões clandestinos que passam o químico previamente antes dos comerciais, era muito exagerado acreditar que eles viriam de regiões fora do Brasil, que eles estivessem vindo aviões que adentram o espaço aéreo brasileiro para fazer essa pulverização. Isso a gente já tinha descartado, porque é o seguinte, as trilhas permanentes, né, os chemtrails, eles são vistos pelo Brasil inteiro, de forma simultânea. São rastros que são notificados nos grupos e na internet, notificados pelo Brasil inteiro de forma simultânea. E não teria como o Brasil estar sendo violada o espaço aéreo brasileiro por centenas de aviões comerciais de forma simultânea. São centenas de aviões agindo em Santa Catarina, agindo no Paraná, agindo em Mato Grosso, agindo em São Paulo, agindo no Rio Grande do Sul. Como que podem centenas de trilhas estarem sendo registradas em diversos estados? Né? Teria que você ter aviões em massa invadindo o espaço aéreo brasileiro e a FAB, então, estaria totalmente de acordo e compactuando com essa grande conspiração. Inclusive, os próprios pilotos de aviões comerciais iam ter que ficar desviando de centenas de aviões comerciais, aviões clandestinos, pulverizando químicos fora de rotas. Né? O céu é uma grande... Existem as aerovias, né? Os aviões, eles para não baterem no céu e tal, eles trabalham todos através das aerovias. Um estudo bem aprofundado compreender como que funcionam as aerovias brasileiras, onde trafegam aviões internacionais, nacionais, interestaduais, uma série, milhares de aviões trafegando
o céu brasileiro pelas aerovias, por isso que a coisa funciona. Então a gente chegou à conclusão na época de que não era possível centenas de aviões clandestinos adentrarem o espaço aéreo brasileiro. Os aviões clandestinos tinham que estar dentro do próprio país, né? E alguma empresa brasileira é que estaria de fato levantando voo já de dentro do próprio país e migrando para os outros estados para fazer as pulverizações. A Embraer encaixava perfeitamente nessa teoria, porque nós temos várias sedes da Embraer, a maior delas em São Paulo. Então é uma empresa que não se fala muito, uma empresa que tem um contingente bem grande de aviões, ela fabrica aviões. Então, ela poderia estar de alguma forma trabalhando, né, para esse projeto de engenharia, né, de engenharia climática, pulverizando produtos transparentes, químicos, na atmosfera brasileira, dos estados e tal, das regiões dos municípios, de forma que quando os aviões comerciais passassem, deixariam as trilhas evidentes, né, o produto químico evidente, formando as trilhas de condensação permanente, os chemtrails. Só que aos poucos, a teoria foi caindo por terra também. A gente estava tentando, porque chega um ponto que você se dá conta de que você está querendo encaixar os fatos observados em uma teoria e não encaixar a teoria nos fatos, tá entendendo? Você quer crer tanto numa coisa que você começa a moldar os fatos, tirar os fatos da própria realidade deles e moldar eles para que a teoria seja verdadeira, né? E é o contrário que a gente tem que fazer. A teoria tem que corresponder aos fatos observados e não os fatos observados corresponder à teoria. Então, em muita conversa, em muita rastreio, observação, análise de dados, compilação de dados, eu e o meu amigo começamos a chegar à conclusão de que a gente estava forçando uma barra, de que a gente estava tentando provar a existência dos chemtrails e, na verdade, os dados todos diante de nós provavam a não existência dos chemtrails. E aí foi que veio a epifania. O momento em que eu, depois de uma bela conversa com o Gil, eu parei comigo mesmo diante de todos os dados, botei os dados na minha frente e falei, os dados não estão condizendo com a teoria não condiz com os fatos, com os dados observados. E eu tentando encaixar a coisa e falei, caraca, por um momento eu vou fazer diferente. Por um momento eu parei e falei, eu não vou tentar provar a existência de chemtrails. Eu vou tentar provar para mim mesmo a não existência de chemtrails. Por mais que eu acredite neles, foi uma experiência para mim mesmo. Foi uma experiência para mim mesmo. Eu falei, eu sei que os chemtrails existem, eu tenho certeza disso. Milhares de pessoas veem eles nos céus. São rastros que estão sendo vistos formando xadrez, formando triângulos, formando círculos. São milhares de pessoas que já avistaram. Nós temos autoridades dizendo, é Ted Gunderson, é Meg Rain, é o Blaylock, é uma série de documentários, What in the World Are They Spraying, Why in the World Are They Spraying, uma série de dados e os alumínios que foram feitos, as análises, existem análises factuais que mostram o aumento do alumínio, uma série de informações e de dados que estão aí que comprovam a existência dos chemtrails. Eu sei disso, eu sei que eles existem. Mas vamos fazer o advogado do diabo aqui. Por um momento, eu vou para mim mesmo tentar provar que eles não existem e ver o que acontece. E aí que bateu uma revelação de verdade na minha frente. Eu falei para mim mesmo, vou durante o dia de hoje supor que os chemtrails não existem e vou tentar recolher fatos que provem isso com a mente aberta agora, porque eu sei que eles existem, mas eu vou fazer o contrário só para ver o que vai dar. E deu o seguinte, eu comecei com a mente aberta, com a mente limpa, eu comecei a pesquisar de fato a coisa e comecei a ver que cada um dos subtemas que compõem a teoria dos chemtrails era falso. Todos os assuntos que compõem a teoria na internet, que compõem esse leque de informações na internet, todos eram falsos. E ali eu consegui ver, porque eu já estava num ponto que eu estava vendo que eu estava forçando a barra, tentando provar uma coisa improvável, porque na verdade não existe. E quando eu me dei conta de que não existiam, todos os dados encaixaram como uma luva, um negócio inacreditável.
Eu vou dar só alguns exemplos aqui para vocês, para mostrar que todos os subtemas que compõem a teoria são falsos. São má interpretações de fenômenos atmosféricos, são má interpretações de fenômenos da aviação e da aeronáutica. É pura ignorância das pessoas e a minha ignorância em não ver o que estava estampado na minha cara, de que não é real a teoria. É uma teoria complexa, incrivelmente engendrada e incrivelmente inverídica. Todos os subtemas são falsos. Vamos começar aqui. Eu vou listar alguns deles. São centenas. Eu não tenho como fazer isso no meu canal chemtrailbrasil.blogspot.com, que a fachada não é nem mais Chemtrail Brasil, mas eu não posso trocar esse nome que eles não me permitem. O nome do site hoje em dia é Meteorologia Física e Aviação. Esse é o nome verdadeiro, mas continua como chemtrail.blogspot.com.br. Procurem esse site lá, vocês vão ver centenas já de postagens onde eu desconstruo categoricamente, de forma objetiva e precisa, todos os subtemas da geoengenharia. São todos falsos, mas para você ver que são falsos, você tem que sair da neurose coletiva, que é disso que se tratam os chemtrails. A teoria toda se trata de uma neurose coletiva. Você entra num negócio e você o teu cérebro passa a operar de uma forma que é assim que operam os ativistas da geoengenharia, os chem believers. Você que está agora assistindo esse documentário, o seu cérebro não opera mais normalmente. Você já é uma ameba que acredita numa grande teoria que na verdade não é real. E eu vou mostrar para vocês que não é real. Já mostrei, né? Vocês já viram. Nós estamos aqui diante de aviões comerciais gerando trilhas de condensação permanente. Aviões comerciais gerando chemtrails. Como é possível isso? Não é possível. Eles não estão gerando chemtrails. A verdade vai se estendendo. Continue assistindo que a verdade vai se estendendo. É um agregado de informações. Vamos começar aqui. Ó. Por exemplo, as cenas que mostram aviões soltando um rastro branco da asa, que a gente vê claramente que não é das turbinas. Né? Esses são um dos vídeos e das fotos que mais circulam nos grupos de ativismo, são essas que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Né? Essa série de fotos, vocês estão vendo aí, são as mais vistas na internet e todo mundo vem falar, tá vendo como os chemtrails existem? Tá aí, ó, eles existem. Você tá vendo, não é das turbinas que está sendo gerado. Esse é um dos clichês mais toscos, por isso que eu já comecei por ele. Isso que vocês estão vendo aí trata-se do alijamento de combustível. Existe eu fiz um artigo só sobre isso, só sobre o alijamento de combustível. Não se trata de chemtrails aquilo ali, trata-se de alijamento de combustível. Qualquer pessoa que estude 5 minutos, coloque você na internet e procure por alijamento de combustível. Você vai cair no meu blog, você vai cair em sites pelo mundo todo e por todos os lugares. Todo mundo sabe o que é alijamento de combustível. É quando o piloto tem a necessidade de jogar fora uma determinada quantidade de combustível para poder fazer a aterrissagem em segurança. Isso é feito habitualmente, normalmente. Todas essas imagens que vocês viram aqui são de alijamento de combustível. Ok. Vamos para outro item. Tá vendo essa foto aqui desse enorme avião militar soltando um rastro, soltando, né, por detrás um rastro espesso de fumaça branca? Né, nós vemos este avião aqui, também ele é utilizado na internet como um fato de existirem chemtrails, né? Mais uma das provas de chemtrails. E não é. Trata-se de um avião, trata-se de um cargueiro que foi adaptado. São 25 cargueiros que foram adaptados pelo governo dos Estados Unidos para apagar incêndios florestais. Isso é bem conhecido. Existe um artigo que eu fiz só sobre o artigo dos Hércules, o Hércules C-130, que foi 25 deles que foram comprados pelo governo dos Estados Unidos e colocados, adaptados com equipamentos de pulverização para combate a incêndios florestais. Inclusive, esses próprios cargueiros, que são 25 deles, eles já nem existem mais hoje em dia. Eles já foram aposentados. Esse projeto dos cargueiros que trabalhavam nos Estados Unidos para incêndios florestais, eles ficaram obsoletos e até hoje e foram aposentados. Eles só se encontram em museus. Essas fotos que estão olhando aí são fotos de aviões que já não estão mais voando. Mais um caso clássico de falsas informações acerca da geoengenharia.
Todas as provas acerca de chemtrails na internet são falsas. Todas. Estou mostrando só 2 delas. Vamos embora. Vamos embora que a lista é grande. Tá vendo esse avião aí soltando esse rastro colorido? Que é alegado pela maioria dos ativistas dos chemtrails, alega-se ser uma prova genuína de aviões soltando rastros químicos. Por que eles alegam ser genuínos? Porque a gente vê que o rastro se estende por toda a extensão da asa, nota-se que ele não sai pelas turbinas do avião, por toda a extensão da asa, e ele forma um arco-íris por detrás, um arco-íris colorido por detrás, o que revelaria aspectos químicos, né, dessa pulverização. Então nota-se que não é um avião comum soltando chemtrails, e sim um avião bizarro soltando uma névoa química colorida por detrás, né, que sai da extensão inteira da asa e não somente das turbinas. Então é uma prova factual de que seriam aviões genuínos pulverizando químicos. Não, não se trata disso. Trata-se de um fenômeno conhecido, catalogado há centenas de anos, modo de dizer centenas de anos, mas há décadas que já é conhecido a condensação de aerodinâmica. A condensação de aerodinâmica é um fenômeno conhecido, catalogado, registrado, banal para qualquer pessoa que conhece um pouquinho só o mundo da aviação, da meteorologia física, da condensação atmosférica. É fato conhecido a condensação de aerodinâmica. Pesquise isso na internet, cacete. Condensação de aerodinâmica é quando o avião, ao atritar com a fuselagem na alta atmosfera, né, ele gera uma diferença de pressão, né, uma diferença de pressão, que a pressão ela vai da alta pressão para a baixa pressão. Quando um determinado gás ele é colocado em alta pressão e depois reduzido para baixa pressão de forma instantânea, gera-se a condensação. É assim que se gera a condensação. Inclusive eu fiz um post onde eu fiz uma experiência com uma garrafa. Você pega a garrafa, coloca um pouquinho de álcool dentro, coloca uma rolha e na rolha coloca uma bomba, né, dessa de bicicleta, e você vai fazendo pressão ali dentro daquela garrafa com álcool, né? Você vai fazendo pressão, pressão, pressão. Quando a garrafa está extremamente dura e com muita pressão lá dentro, você tira a rolha. Aquela alta pressão na garrafa vai passar para uma baixa pressão e a garrafa vai inteira se encher de condensação. Você vai apertar a garrafa e vai sair nuvem da garrafa. É a mesma nuvem que a gente vê lá no céu, né? Condensação formada pela brusca diferença de pressão. Isso acontece com aviões comerciais em altitude de cruzeiro, que é isso que vocês estão vendo aqui, né? Todas essas imagens são de aviões comerciais gerando o que é conhecido como a condensação de aerodinâmica devido ao atrito da fuselagem com a atmosfera, o que gera toda essa neblina colorida por detrás do avião. Colorida por quê? Porque são cristais de gelo. São cristais de gelo que, durante a incidência do Sol, eles se tornam iridescentes, né? E formam esse fenômeno colorido, que não tem absolutamente nada de químico, é apenas um fenômeno óptico. A condensação aerodinâmica ela acontece também em aviões caça, durante o boom, que a gente chama de boom, né, quando eles quebram a barreira do som, acontece um fenômeno de alta e baixa pressão e nós vemos o surgimento de condensação, né, no momento em que esses aviões atingem a velocidade supersônica. O fenômeno de condensação de aerodinâmica não é condensação de escape, não é condensação de escapamento de aviões, né, formada por chemtrails comuns, é a condensação aerodinâmica. Ela pode ser vista também em aviões com hélice, né, no momento em que a hélice corta o ar em alta velocidade, o fenômeno acontece também, como vocês estão vendo nestas fotos. Vocês podem ver aviões de hélice onde gera-se condensação circular na hélice. É o mesmo fenômeno da condensação de aerodinâmica. Vocês podem olhar no site chemtrailbrasil.blogspot.com artigos completos, artigos científicos completos, objetivos sobre a condensação de aerodinâmica. Inclusive, um dos vídeos mais falados sobre a geoengenharia, né, um dos vídeos que é um dos estandartes, uma das peças-chave da prova dos chemtrails, né, é conhecido no YouTube como um dos vídeos que mais prova a teoria dos chemtrails. Trata-se de um avião que está voando e soltando uma névoa por detrás, uma névoa colorida,
que sai por toda a extensão da asa do avião, e essa névoa ora aparece, ora desaparece, ora aparece, ora desaparece. Esse avião está sendo filmado por um outro avião que segue ele por detrás e mostra de forma bem precisa esse fenômeno de condensação meio estranho, né? Nota-se que a condensação não vem das turbinas do avião, mas de toda a extensão da asa. Esse vídeo trata-se novamente de um avião soltando, gerando condensação de aerodinâmica, como a gente acabou de ver. Nas fotos que vocês estão vendo e nessa filmagem que vocês estão vendo, é o mesmo fenômeno de condensação de aerodinâmicas, né? Esse vídeo ele é utilizado por todos os blogs, sites, grupos e pessoas que afirmam a existência de uma conspiração global de engenharia climática através da dispersão de aerosóis na alta atmosfera. Todos utilizam este mesmo vídeo como um exemplo cabal e real de pulverização de aerosóis. A verdade, como nós podemos ver claramente depois de toda essa apresentação, é que aquele vídeo ali trata-se de uma condensação de aerodinâmica genuína. Nós vimos várias fotos, toda a explicação que vocês acabaram de acompanhar, e aquela imagem ali é claramente por A mais B um avião em altitude de cruzeiro gerando rastros de condensação de aerodinâmica, tá certo? Inclusive, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Esse vídeo aí, ele foi adulterado. O vídeo, existe o vídeo adulterado, que é o que vocês estão vendo aí. Eu tirei a foto, tá? Da página do Facebook, onde se encontra esse vídeo com o título ali original, título conspiratório, né? O vídeo que ele foi adulterado, eles colocaram alguns efeitos em cima para dizer que seria um avião soltando chemtrails. Só que o que eu fiz? Eu encontrei na internet a versão original, o vídeo original, sem nenhum efeito de edição, né, a filmagem pura. E o mais interessante é que a pessoa que postou este vídeo, ela deixou um comentário. Na verdade foi o seguinte, a pessoa que postou o vídeo foi um indivíduo que estava fazendo parte de uma operação de aviação onde haviam 2 aviões voando de forma uniforme, né, em formação. E o avião de trás, o rapaz que estava no avião de trás pôde filmar o avião da frente no momento em que ele estava gerando a trilha de condensação aerodinâmica. Esse rapaz que filmou, fez a filmagem, ele é entendido de aviação, inclusive está dentro de um avião. Entendido de aviação, e já conhecendo a febre dos chemtrails na internet, o cara resolveu jogar o vídeo só para pegar trouxa. Ele falou assim, vou jogar esse videozinho aqui na internet só para ver os conspiracionistas dos chemtrails dando pulinhos de alegria e utilizando o vídeo como mais uma prova para os chemtrails. O cara foi esperto, ele fez de brincadeira mesmo, ele quis tirar onda com as centenas de, talvez milhares de chembelievers, né, de chemtrails neuróticos que existem aí pelo mundo, acreditando que existe realmente essa mega operação clandestina global de pulverização. O cara pegou, ele já viu essa brincadeira na internet, ele falou, vou botar fogo na lenha, lenha na fogueira, né? Vou botar lenha na fogueira aqui, e aí vou fazer o seguinte, eu vou ler para vocês o comentário que estamos aqui diante do vídeo original, vocês estão vendo a foto aí, o título é The Original KC-10 Spreading Chemtrails Spoof Video. É o vídeo original que mostra que não se trata de chemtrails, e inclusive a própria pessoa que postou escreveu um comentário em inglês aqui que eu vou traduzir para o português para a gente poder estar lendo. Olha só, o que o rapaz escreveu. Abre aspas. Agora o rapaz falando, hein, ó. Este é um vídeo não adulterado, original, que começou toda a confusão. É completamente autêntico e não foi utilizado nenhum truque de câmera. É simplesmente um par de KC-10 em formação e que o áudio que você ouve somos apenas nós zombando de todos os conspiracionistas de chemtrail. Eu sabia que quando eu postasse o vídeo, este seria rapidamente pego pelos ativistas de chemtrails. Sim, os rastros têm uma forma estranha de começar e parar, mas que é facilmente explicado pela física.
não é diferente do que as nuvens lenticulares que se formam sobre uma montanha ou o nevoeiro que flui de um congelador aberto. Então, pare de ser tão crédulos, crianças. Há coisas verdadeiramente ruins no mundo, mas isso não é uma delas. Fecha aspas. Ou seja, o rapaz falou aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Essa imagem pode ser facilmente explicada pela física, né? Inclusive, acabamos de dar essa explicação, trata-se do fenômeno da condensação de aerodinâmica, totalmente comprovado isso. Então, o próprio vídeo, o original, foi postado por um rapaz que está tirando onda dos fanáticos em chemtrails, né? O principal vídeo, o vídeo que solidificou toda essa história na internet, é uma mockery, né? É uma tiração de sarro. Paciência, né? Fazer o quê? Bom, gente, o próximo item aqui é um dos mais interessantes até, na minha opinião, que são os vórtices, ou também conhecido como vortex. Uma certa data aí surgiu na internet um vídeo que é esse que vocês estão assistindo aí, onde esse avião ele vem fazer a sua aterrissagem, né? Ele vem fazer o pouso e existe esse rastro que vai sendo solto pelo avião. O avião gera 2 rastros que vão se estendendo pelo céu. E o que colocaram na legenda desse filme foi o seguinte: piloto de um avião comercial esqueceu-se de desligar o mecanismo de pulverização de rastros químicos quando fez a aterrissagem do aparelho, ficando patente a pulverização enquanto se aproximava da pista. Ou seja, o vídeo foi jogado na internet como sendo um avião soltando chemtrail, um piloto que teria se esquecido de desligar o aparelho, né, na hora do pouso. Esse vídeo foi uma febre, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No mundo todo este vídeo virou uma febre, como uma possível prova de chemtrails, né? Claro que não. Esse vídeo trata-se de um fenômeno chamado vortex, extremamente conhecido no mundo da aviação, um fenômeno que nem é mistério, ele é banal. Na maioria dos lugares com temperatura baixa e às vezes em meio a nevoeiros, quando o avião vai fazer a aterrissagem, ele gera este fenômeno de condensação, tá? Diferente do contrail comum que a gente vê no céu, diferente da condensação de aerodinâmica que vimos no vídeo passado. Esse é um terceiro fenômeno de condensação gerado por um fenômeno chamado vórtex. E o que é um vórtex? Bom, o vórtex é um escoamento giratório onde as linhas de corrente apresentam um padrão circular ou espiral. São movimentos espirais ao redor de um centro de rotação. Ele surge devido à diferença de pressão de 2 regiões vizinhas. Quando isso ocorre, o fluido tende a equilibrar o sistema e flui para esta região, mudando, eventualmente, a direção original do escoamento. E com isso gera-se a vorticidade, né, ou vórtex. Eles são encontrados nos mais diversos locais da natureza, como correntes circulares de águas vindas das marés conflitantes, como quando se mexe uma xícara de café, furacões, tornados ou efeitos de ponta de asa, que no caso são os que nós vamos ver aqui, né, sobre a aviação, conhecido como efeitos de ponta de asa. Este último é muito estudado pela indústria aeronáutica, pois sua geração aumenta o arrasto da aeronave. Esse efeito recebe o nome de arrasto induzido e é minimizado pela presença de empenamentos, que dificultam o deslocamento de ar. É um fenômeno que se faz presente normalmente durante a aterrissagem de aeronaves.
Uma outra questão que intriga muitas pessoas, mas que nem vou gastar muito tempo aqui falando, porque é uma coisa simples. Nem sequer trata-se de um fenômeno atmosférico, de condensação, nem nada. Que é a questão do rastro triplo. As pessoas colocam às vezes na internet, né, postagens mostrando aviões soltando rastros de condensação, só que em vez de 2 rastros, são 3 rastros. E as pessoas afirmam que, por serem 3 rastros, estaríamos diante aí de algo bizarro e poderia ser os chemtrails, porque os aviões comuns deixam 2 rastros e aí nós temos 3. Isso daí é uma coisa muito boba, porque tem a ver com o número de turbinas do avião, né? Um avião com 2 turbinas gera 2 rastros. Um avião com 4 turbinas, que são aviões maiores, aviões comerciais maiores, geram 4 rastros. E aí as pessoas, claro, falam, 2 turbinas nós conhecemos, 4 turbinas também conhecemos. Agora, como que pode o rastro triplo, um rastro com um avião que gere 3 rastros, nem 2 nem 4, mais 3? É simples, claro, são aviões com 3 turbinas, eles também existem. Não são muito conhecidos, não são muito vistos, porque na aviação comercial de passageiros não é costume usar o avião com 3 turbinas. Usa-se mais com 2 ou com 4. Os aviões de 3 turbinas são muito utilizados na aviação comercial de logística de mercadorias, ou seja, o universo todo da aviação comercial que trabalha com entrega de transporte de mercadorias e não de pessoas. É muito conhecido neste ambiente aviões que possuem 3 turbinas e que geram 3 rastros de condensação, sendo esse rastro permanente ou efêmero. São 3 rastros porque são 3 turbinas. É nesse mesmo caso que nós vemos também as pessoas afirmarem que viram aviões sem janela, aviões sem identificação e sem janela, transitando e gerando rastros triplos, no caso. E afirmando que, por não terem janelas e por não terem identificação, seriam aviões clandestinos da geoengenharia global. Não, de fato, os aviões que são vistos por aí circulando sem janela e sem logomarca são aviões de transporte de mercadorias que não necessitam de janelas, tá? Porque não transportam pessoas e muitas vezes suas logomarcas não são tão chamativas e coloridas como as dos aviões de passageiros, né? São aviões mais discretos porque não há necessidade nenhuma de estética para eles. São aviões que trabalham só com transporte de mercadorias. Isso é bem conhecido também. Então, sobre esse caso, acho que eu nem não vou me alongar muito, não. O rastro triplo, e quando você vê um avião por aí sem janela, sem identificação e soltando um rastro triplo, você está diante provavelmente de um avião de transporte de mercadorias. Próximo item, então, que estaremos abordando, é uma questão central na teoria das chemtrails, que são os rastros circulares, né? Rastros de condensação permanente, ditos chemtrails, que em vez de surgirem no céu em linha reta, eles desempenham ali um formato circular. O que as pessoas alegam, né, o que eu também já aleguei, é que esses aviões só podem ser aviões clandestinos da geoengenharia, porque aviões comuns comerciais, né, não geram, quer dizer, não fazem trilhas circulares, né? Você acredita que um avião comercial que está levando passageiros, ele não vai ficar fazendo círculos no céu, né? Então, se um avião de passageiros supõe-se que ele não faça círculos no céu, aqueles círculos, aqueles rastros circulares só podem ser chemtrails da geoengenharia. Bom, isso é o que uma pessoa leiga vai pensar em relação ao tema. Uma pessoa leiga que entrou na internet, viu os assuntos dos chemtrails, viu os rastros circulares e falou, meu Deus, é uma geoengenharia? Essa pessoa não tem conhecimento em aviação, como eu não tinha, né? E afirmava também esses absurdos, como a questão das trilhas circulares. Eu também acreditava que pudesse ser aviões da geoengenharia. Mas quando você vai estudar um pouquinho melhor a aviação
tráfego aéreo, cartas de voo, você começa a ter um conhecimento mais profundo e observa que existem explicações sensatas e absolutamente comuns para esses fenômenos, como, por exemplo, os rastros circulares. Os rastros circulares são o quê? Nada mais, nada menos do que uma manobra chamada alívio de tráfego. É uma manobra circular para o alívio de tráfego. Isso é bem conhecido no mundo da aviação, principalmente na aviação comercial. Isso é rotineiro. Os aviões fazem esses círculos, quase que centenas deles por dia. Por causa do quê? Em momentos de pico, por exemplo, São Paulo, uma metrópole grande, o aeroporto de Congonhas, extremamente movimentado. Vocês não fazem a noção de que em horários de pico, aquilo ali é um engarrafamento de aviões, tal como um engarrafamento de carros na Avenida Paulista. É caótico. E o que acontece? Os aviões, quando vêm se enfileirando para chegar no aeroporto, há a necessidade de fazer a manobra circular de alívio de tráfego, senão eles todos batem, uma loucura na hora que vai pousar. Você teria ali um afunilamento de aviões na hora do pouso, isso seria caótico. Então, o pessoal da torre, né, os controladores de voo que ficam na torre, dão sinal para os aviões dizendo, ó, a necessidade de você fazer uma manobra circular de alívio de tráfego. Porque o piloto inicia então essa manobra circular para gastar tempo antes de chegar no local da aterrissagem. Então é uma manobra para você perder algum tempo. Isso pode ser visto claramente pelo Flight Radar, né, que a gente vai ver no próximo tópico, até o Flight Radar. Você pode, através do radar, ver essas manobras acontecendo. Essas fotos que vocês estão olhando aí foram fotos que eu tirei e colegas meus também que estiveram aí na investigação fizemos essas imagens para mostrar para vocês que isso é cotidiano. Se você pegar o Flight Radar e passar algumas horas em cima observando a movimentação do tráfego aéreo comercial, você vai ver que eles fazem centenas de vezes esses formatos circulares por dia. Nós temos aí, vocês estão vendo as imagens de vários casos capturados por nós. Então, é uma questão muito simples, tá? Rastros circulares, você vai ver o quê? Em dias que o céu está tomado por nuvens de altitude, como nuvens cirrocúmulos, por exemplo, ou cirros estratos. Nos dias em que o céu está tomado por essas nuvens, você vai ver os aviões gerando trilhas de condensação permanente. E se caso você estiver diante de um avião fazendo uma manobra circular de alívio de tráfego, você vai ver um rastro de condensação permanente circular. Nós temos fotos. Se você olhar, essa foto que eu estou passando para vocês, ela é de, se não me engano, 1981 ou 71, não me recordo. É uma foto dessa época, onde nós vemos o quê? Um avião comercial passando por uma região de nuvens cirros, gerando um rastro de condensação permanente circular, pelo fato deste avião comercial estar fazendo uma manobra de alívio de tráfego. Isso daí já nessa data, né? 1971, 1981. Então, é uma questão fechada. Eu acho que não há muito mais o que discutir. Vamos passar para o próximo tópico. São Paulo, 4965. Qual o limite nessa approach, Aida, por gentileza? Não, negativo. Qual a informação? Tá, a gente tem mais 10 minutos de espera. A gente pode fazer espera na presente posição mais 10 minutos.
indo até a senhora autorizar para o de Ansug e qualquer coisa a gente espera em Ansug, pode ser? Escuta. Controle São Paulo, boa noite. Voo 1169 para o de Taubaté, descida 150. Até 120 autorizado. Voo 1169 informa que devido à redução não vai conseguir cumprir a restrição do nível 170 ou abaixo. Nesse ponto agora 3 milhas na nossa frente. Rastros cruzados, que seria o próximo tópico, é bem fácil de compreender, vai na mesma lógica do que o tema anterior, que eram os rastros circulares. Os rastros cruzados que formam a meio que xadrez, né, as pessoas, é uma outra questão bem forte na teoria das chemtrails, quando você olha para o céu e vê o céu xadrez, cortado por linhas paralelas, formando uma espécie de quadriculado. E as pessoas ficam horrorizadas, falando, meu Deus, impossível, isso não pode ser aviões comuns, porque aviões comuns não fazem esses formatos em xadrez, né, esses formatos em cubos. E fica aquela questão, né, as pessoas estão em alarde por causa disso. A explicação é muito mais simples até do que a dos rastros circulares. O que acontece é que se você for estudar um pouquinho de algo chamado cartas de voo, você vai ver que o nosso céu ele é absolutamente caótico. O nosso céu é como um trânsito no centro de São Paulo. O céu hoje em dia, antigamente era uma coisa simples, os aviões eram um número pequeno, a aviação comercial moderna não existia ainda. Hoje em dia nós estamos numa era da aviação comercial que são centenas de milhares de aviões circulando 24 horas por dia a nível estadual, nacional e internacional. Você tem aviões que cruzam, então é uma malha. O nosso céu hoje em dia ele é uma teia complexa. Não é um ou outro avião passando. Enquanto estamos aqui falando, existem centenas de milhares viajando pelo mundo todo neste momento. O nosso céu é um congestionamento, é um trânsito caótico. E existe, mesmo assim, nenhum avião bate. Por que os aviões não batem? Porque todos eles seguem as cartas de voo, os planos e as rotas que já são pré-determinadas e existe o que? Toda uma normativa de como que os aviões andam pelo céu, porque senão realmente um bate no outro, né? Olhando pelas cartas de voo, você vai ver que existem padrões ali quadriculados. Existem, claro, são centenas de vias aéreas, de aerovias, né? E todas elas, uma se cruzando com as outras. E as aerovias, elas não são circulares, claro. O formato circular é ocasionado por uma manobra de alívio para poder aterrissar com qualidade. As chemtrails que passam, né, os ratos de condensação permanente que passam em linha reta, estes aí é quando o avião está seguindo por uma aerovia. E como nós temos várias aerovias por diversos sentidos diferentes, você vai encontrar todos os tipos de padrões. Padrões quadriculados, padrões aleatórios, padrões triangulares, padrões em hexagonal, circulares. Todos os tipos de padrões você vai ver sendo feitos pelos aviões, porque o nosso céu ele é complexo, ele possui uma teia de aerovias, né? E muitas delas formando estes padrões. Uma outra questão interessante é observar o quê? Que esse quadriculado ele não é todo no mesmo nível. Quando a gente olha de baixo, olhando para cima para esse quadriculado, parece que os rastros estão todos na mesma altitude. É como se fosse realmente um tabuleiro de xadrez. Mas não é. Os aviões, eles são proibidos, que se você for dar uma olhada melhor na questão da aviação,
das leis, das diretrizes que coordenam o voo, né, dos aviões comerciais, você vai ver que os aviões eles são proibidos de voar na mesma altitude. Eles podem até voar um contra o outro, né, no sentido um contra o outro, mas eles não vão se chocar porque se a gente pegar verticalmente, cada avião se encontra num nível vertical. Eles não se trombam. Não é os aviões no céu, eles não voam num mesmo plano. São vários planos e cada avião em um plano. Então, olhando de baixo, você acredita que aquele quadriculado é todo feito em um plano só. Mas na verdade, se você pudesse olhar por um outro ângulo, se você pudesse subir num helicóptero e olhar de cima, você ia ver que não, que uns rastros passam mais abaixo, outros passam mais acima, outros mais acima ainda. Eles não foram feitos todos no mesmo plano. O padrão quadriculado é uma ilusão. Se você olhasse por outro ângulo, você vai ver que não existe padrão quadriculado. Você vê, na verdade, por debaixo. As aerovias elas passam todas acima, mas cada uma em uma altitude. Bom, essa é uma outra questão também, acho que bem fácil de compreender, não existe mistério nenhum. Se você dá uma pequena olhada em cartas de voo, em aerovias e no mapa dos aviões, de como que eles procedem, como que eles trafegam no céu, né? Você vai ver que é mais complexo do que simplesmente afirmar que aviões comerciais não podem gerar padrões quadriculados, que só podem ser aviões da geoengenharia. Isso daí, na verdade, é uma questão que basta um pouquinho de estudo em aerovias e cartas de voo. Bom, gente, o próximo tópico aqui que nós vamos trabalhar é a questão do Flight Radar 24. O Flight Radar, que é esse sistema para você poder fazer um acompanhamento em tempo real dos voos comerciais pelo Brasil e pelo mundo todo, né? Então é um site online, você acessa pela internet e você tem essa possibilidade de acompanhar os voos em tempo real. Bem, a grande questão é a seguinte: o que a gente vê as pessoas fazendo na internet? As pessoas fotografam e filmam os aviões no céu soltando as trilhas permanentes e as chamando de chemtrails. As pessoas fotografam esses aviões e essas trilhas no céu o tempo todo, 24 horas por dia. Como é óbvio, essas trilhas permanentes elas estão sempre surgindo em algum lugar do céu, porque é um fenômeno natural e bem comum até, em função do número elevado de aeronaves que temos no nosso céu nos dias atuais, né? A gente sempre vai ter algum lugar onde vai ter uma trilha acontecendo e sempre vai ter alguém com um celular fotografando e filmando. Então, agora escutem o que eu vou dizer, pelo amor de Deus. Não adianta você só fotografar e filmar o avião soltando a trilha. Isso não serve de nada, isso não acrescenta em nada, isso não muda nada, não prova nada. Não adianta só fotografar para o céu o avião soltando aquela trilha permanente e sair por aí berrando dizendo que são chemtrails. Você quer descobrir se são chemtrails de verdade ou você só quer brincar de hobbyzinho na internet, de ser feliz, de fazer parte de um grupinho que luta contra uma coisa que não existe? Se você está afim de fazer isso, me desculpe, mas se você quer descobrir de fato o que são os chemtrails, você não adianta só fotografar e filmar o avião passando. Você tem que rastrear ele no Flight Radar 24, senão não serve para nada a sua fotografia. É o seguinte: você estava na sua casa, saiu do lado de fora, viu o avião passando, soltando a trilha, fotografe ele, ok, era o que você já ia fazer, fotografe. Mas fora isso, você tem que correr no Flight Radar 24 e rastrear o avião passando naquele exato momento. Você olha ele pela janela, vê ele passando ali, vai lá no Flight Radar, encontra ele no Flight Radar, que é o mesmo avião passando em cima da sua casa, e aí você dá um print na tela do Flight Radar com todas as informações do voo, todas as coordenadas, tudo certinho. E aí sim, você pode fazer um levantamento de dados completos. Você pode olhar a fotografia que você tirou do céu com o avião soltando a trilha e você pode ver que este avião é um avião comercial.
Porque é isso que vai acontecer quando você for para o Flight Radar, olhar o avião que está lá soltando aquela trilha, que você achava que era um avião clandestino, você vai ver que é um avião comercial. Provavelmente um avião da Gol, da TAM, da Azul, de alguma companhia aérea nacional, ou provavelmente um Lufthansa, um Emirates, alguma marca estrangeira também, porque eles cruzam o nosso céu fazendo viagens internacionais. Então, é muito simples. Você vai ver no Flight Radar o avião que está passando na sua casa, soltando o rastro permanente, você vai ver ele no Flight Radar. E aí você vai poder confirmar todos os dados do voo e se dar conta de que é um avião comercial e não um avião clandestino da CIA ou da Evergreen ou qualquer coisa do gênero. Mas aí, claro, vem as pessoas na internet dizendo assim, eu vi o avião passando no céu, olhei no Flight Radar e não encontrei nenhum registro. Não encontrei o avião que passava em cima da minha casa, não aparece no Flight Radar. Então, a pessoa conclui que só pode ser um avião da geoengenharia, porque ele está ali passando no céu e, ao mesmo tempo, ele não aparece no Flight Radar. Então, é um avião clandestino. Errado? Na verdade, não. Se nós formos estudar mais a fundo esse sistema chamado Flight Radar, vocês vão descobrir o quê? Que o Flight Radar trabalha com um sistema chamado Automatic Dependent Surveillance Broadcast, conhecido pela sigla ADS-B. O ADS-B é uma tecnologia de vigilância cooperativa para rastreamento de aviões. As aeronaves determinam sua posição através de GNSS e periodicamente transmitem esse sinal através de uma frequência de rádio. A ADS-B é uma das tecnologias selecionadas como parte da Next Generation Air Transportation, que é a Next Gen. Ou seja, o ADS consiste em dois sistemas diferentes, o ADS-B Out e o ADS-B In. O que se espera é que se substituirá o radar como método primário de vigilância para controlar aeronaves em todo o mundo, mas isso não aconteceu ainda. O sistema ADS-B está em processo de criação e desenvolvimento, está em processo de crescimento. Todas as aeronaves equipadas com este aparelho estão incluídas no sistema. No entanto, somente 50% da frota comercial mundial está de fato equipada com esta tecnologia. Isso significa que milhares de aeronaves estão em atividade nos céus e não podem ser vistas no Flight Radar. Fora isso, ainda existe todo o universo da aviação privada e militar, a qual também não está ainda efetivamente inclusa no sistema. Ou seja, se você ver um avião ou aeronave no céu e não a encontrar no Flight Radar, não se preocupe, não é uma aeronave clandestina da CIA. É somente um avião que está fora do sistema. Então eu queria estar fazendo um adendo nesse vídeo. Já tinha terminado, mas eu quero acrescentar mais um detalhe aqui. Aproveitando a oportunidade para desmistificar mais um dos aspectos folclóricos da geoengenharia que se estabeleceu na internet, que é a questão das fotos que revelam a área interna dos supostos aviões de borrifamento. Aqui, por exemplo, estamos diante da principal, a foto mais difundida entre os grupos de chemtrails, no qual se afirma ser um avião pulverizador de agentes químicos, né? Essa é uma das fotos principais, mas nós temos algumas fotos, né, que circulam muito na internet. Todo mundo deve já ter visto essas fotos aqui, quem conhece já viu. São as fotos que realmente circulam na internet como sendo de aviões de borrifamento. Essa aqui, essa aqui também é uma das mais utilizada nos meios dos chemtrails na internet, né? Então, aí que vem a questão, essas fotos são verdadeiras ou não? Esses equipamentos aqui são realmente para pulverização de agentes químicos ou não? Bom, a resposta é que não. A verdade está muito simples. Essas fotos elas foram extraídas de um site, né? A foto original é encontrada num site chamado airliners.net. Para a gente ter uma noção aqui, vamos ver o que está escrito aqui na Wikipedia. Airliners.net é um site de aviação fundado por John Lundgren
agora propriedade da Demon Media. O site apresenta uma foto de fotos de bancos de dados, fóruns de discussão e uma sala de bate-papo, e uma história das aeronaves e uma seção de informações. Identifica-se como o maior site do mundo de aviação, com mais de 3 milhões de páginas e 200 mil pessoas por dia. Então é um grande site de aviação, né? E nele nós vemos aqui claramente, na seção de construção de aviões, né? Um avião, quando está num processo de construção, eles estão elaborando uma aeronave, são feitos os testes de balanceamento, né? Eles necessitam dessas bombas. Essas bombas, elas são cheias de água. E por quê? Porque necessita-se testar o balanceamento da aeronave simulando o peso dos passageiros. Então são colocadas essas bombonas com águas, e muitas dessas bombonas possuem ligamento entre tubos, né? Existem tubos que ligam umas às outras para fazer o bombeamento da água e simular movimentação de passageiros. Então, essa aqui, que é a foto mais usada nas conspirações, é, na verdade, a fotografia de um Boeing 777-240LR Aircraft. É simplesmente um avião comum que estava sendo construído, e por isso nós temos essa foto. Aqui nós temos outra, que é aquela mais conhecida. Ué, cadê? Aqui, ó. Essa aqui é uma das fotos mais conhecidas na internet. Trata-se também de uma foto extraída do site airliners.net. Trata-se de um Boeing 747-8JK Aircraft. Ou seja, essas fotos estão disponíveis na internet, em sites oficiais, para qualquer pessoa ver. Isso aqui é público, então não tem nenhuma conspiração, não tem nada. Não se trata de aviões pulverizadores, e sim de teste de balanceamento da aeronave para simular o peso dos passageiros. É basicamente isso. Então, na verdade, todas essas fotos aqui, ó, todas essas fotos, que são as fotos que circulam na internet, que tentam nos fazer crer através dessas fotos que seriam aviões de pulverização. Todas essas fotos são extraídas do site airliners.net. Todas. Bom, vamos para outro tópico que é muito interessante. As trilhas persistentes, os ditos chemtrails, elas existem há muito mais tempo do que se pode crer alguém que acredita nessa conspiração. Nós temos livros e livros e livros de capa amarelada, livros que você pode pegar e que você pode ver, livros de capa amarelada cheirando a bolor, que mostram trilhas de condensação permanente. Esse cenário de várias trilhas invadindo o céu e se derretendo em forma de nuvens, isso é catalogado, isso existe há muito tempo. Eu já mostrei nos meus vídeos, eu já mostrei nos blogs, já temos as fotos aqui. As fotos que vocês estão vendo são fotos de 1954, 1963, 1978, eu não sei se estou falando as datas certas, mas são fotos que vão de 1950 até os dias de hoje. Fotos e mais fotos que eu estou passando para vocês aí agora, e vocês estão vendo, são fotos de trilhas de condensação permanente, fotos de aviões gerando trilhas. Essas trilhas se expandem e se tornam nuvens no céu, mais precisamente folhas de cirrus stratus. São nuvens que existem, elas são formadas pela passagem dos aviões. A ideia de que contrails são curtos e não podem persistir no céu, isso é senso comum. Qualquer um que se preze a estudar um pouco mais, que foi o que eu fiz depois que eu acordei, verá que isso é um senso comum. As trilhas de condensação, elas podem se persistir sim no céu, principalmente nos dias de formação de nuvens cirrus. Eu já tenho documentários e mais documentários onde eu mostro isso tudo. Eu não vou também ficar gastando a minha fala aqui, porque esse documentário aqui já está com uns 40 minutos, esse vídeo já está com uns 40 minutos. Aí vai vir o pessoal começar a encher o saco de que está muito demorado, de que eu fico me enrolando. Mas não é uma questão de enrolar, é uma questão de que é muito material. Então, assim, eu já tenho um vídeo chamado Chemtrail, a verdade revelada
São 4 vídeos, totalizando mais... aliás, são 7 vídeos, eu acho, contabilizando 4 horas de documentário, onde eu esbocei e exprimi cada um desses assuntos, que eu já mostrei alguns aqui, mas eu não vou mostrar todos. São centenas de assuntos desclassificados, eu já desbanquei todos. Não sobrou mais pedra sobre pedra da teoria dos chemtrails. É um folclore, tá? É um folclore. Então, se você quer realmente, de fato, nós temos dossiês de provas no site, nós temos todos os temas desbancados no canal do YouTube, é só procurar e assistir. Leia todos os artigos que tem no chemtrailbrasil.blogspot.com. Veja todos os vídeos que foram postados no canal do YouTube. E você vai ver, por A mais B, de que trata-se de um folclore. De um mito alimentado por uma série de fatores que, no fim, você vai ver que todos eles podem ser explicados de forma precisa, sem nenhum alarmante mais. O objetivo desse vídeo aqui, de fato, não é provar nada a ninguém, porque eu já enchi o saco. Já estou de saco cheio dessa história de chemtrails e de um monte de gente babaca falando que eu sou desinformante, que eu trabalho para a CIA, caramba. Então, o QG da CIA está aqui, tá? O reptiliano está diante de vocês. Quer acreditar, acredite, quer não, não acredite. O fato é que existe uma dissidência, tá? E essa dissidência vai sempre existir. Inclusive, vocês vão continuar vendo trilhas espessas passando pelo céu enquanto existirem aviões, tá? A brincadeira de chemtrails vai continuar existindo daqui 10, 20, 30, 40, 50, 60. Chemtrails irão existir enquanto não houver um paradigma na mudança da locomoção aérea. Enquanto existirem aviões, existirão as trilhas permanentes. Elas sempre existiram, elas sempre vão existir. Aviões podem gerar trilhas de condensação permanente? Sim. Então, enquanto houverem aviões no céu, haverão pessoas panacas, como eu fui panaca, brincando dessa teoria de chemtrails enquanto houverem aviões no céu. Então pode se preparar aí que você vai morrer velhinho vendo a teoria, brincando, fazendo ativismo. Chemtrails existem. Você vai morrer vendo essa brincadeira rolar. É um folclore incutido na sociedade, é um folclore que já não tem mais volta. As pessoas, por mais que você esfregue na cara delas que não existe porra nenhuma, que é tudo falso, elas vão continuar acreditando, porque é uma grande brincadeira. Ninguém mais quer provar a existência de chemtrails. As pessoas querem brincar de um folclore. Elas querem se sentir parte de um grupo e acreditar que existe, que elas estão sabendo de uma coisa que mais ninguém sabe, que elas estão por dentro. Agora eu estou por dentro, eu sei que os chemtrails existem, eu estou fora da massa, eu saí da Matrix. Você não saiu de Matrix nenhuma, você entrou numa muito pior, tá entendendo? Então vai se preparando aí, porque enquanto houverem aviões no céu, haverão chemtrails. Se um dia mudarem os paradigmas de locomoção aérea, sei lá, uma nova tecnologia que não há mais aviões, uma nova tecnologia de turbinas, ou algum outro meio de locomoção que realmente elimine, né, a combustão de querosene no céu, né, que são os aviões. Quando mudar o paradigma de locomoção, não houver mais aviões, não vão mais haver trilhas, aí a brincadeirinha de vocês vai acabar. Mas enquanto isso, né, sejam felizes.